também, a questão técnica. Hoje, o Flamengo, ele é liderado por um ex-jogador. Um ex-jogador que entende a cultura do clube, que conhece os bastidores do clube, que conhece a sua torcida e que principalmente já está se protegendo, se precavendo do discurso do Abel Ferreira. Porque embora as duas coletivas elas aconteceram praticamente no mesmo momento, é como se o Felipe Luiz tivesse feito a leitura da coletiva do Abel. Porque pessoal, os palmeirenses debatendo aí a questão de Flamengo e Palmeiras, né? Vai ter muito assunto até a final da Libertadores, né? Inclusive Abel na coletiva fazendo algumas declarações, né? E os palmeirenses começam a discutir. Pessoal, a gente sabe que Abel Ferreira é um cara inteligente, né? Então ele quis jogar para o Flamengo e o campeonato está decidido. E o Palmeiras já jogou a toalha. Mas pelo outro lado, né? Os palmeirenses analisam aí que Felipe Luiz é um cara aí, apesar de ter pouca experiência como treinador, mas é um cara vivido no mundo do futebol. Ele não vai deixar essas declarações de Abel Ferreira contaminar o elenco do Flamengo, né? E para mim é contaminar. A partir do momento que o jogador do Flamengo bota na cabeça que tá decidido, isso aí pode atrapalhar, né? Então, eles debatem esse assunto aí. Felipe Luiz é um cara experiente, é um cara inteligente. Eu acho que isso aí, Felipe Luiz não vai deixar o elenco se contaminar. Com certeza ele vai querer motivar o elenco com essas declarações de Abel Ferreira, né? Dizendo que isso ali é apenas uma estratégia do Palmeiras para tentar destabilizar, tentar jogar a responsabilidade para o Flamengo, mas quando a gente sabe que Felipe Luiz é vacinado contra essas situações, né? Tem palmeirense aí que às vezes fala que Abel Ferreira é mais treinador, que Abel Ferreira é isso, mas Felipe Luiz também é um grande treinador, né, pessoal? Sem sombra de dúvida, né? Vamos ver o que é que os palmeirenses estão falando. Créditos do vídeo ao canal Opina por link na descrição. Vamos acompanhar aí. É um momento agora muito crítico dessa semana. Porque essa semana muitas informações vão aparecer, muitas análises aí, resenhas, debates, vocês vão ver nos próximos dias se acalorando, principalmente com a aproximação da Libertadores. Mas o que eu quero conversar com vocês é a respeito de algumas repercussões que aconteceram ao longo do dia de hoje. Principalmente em volta ali da declaração do técnico Abel Ferreira do Palmeiras, onde a forte declaração causou um impacto muito grande nas mídias sociais e vários torcedores palmeirenses e não palmeirenses e principalmente torcedores flamenguistas reagiram a isso. Por exemplo, eu vi o vídeo lá do paparazzo rubro-negro dizendo que o Abel tá com uma armadilha, uma arapuca construída para o Flamengo, assim como eu vi também uma publicação do Vene Casagrande, assim como eu também fiz uma publicação sobre isso, perguntando a opinião da galera e tudo mais. Meus queridos, vamos lá. Vamos começar do começo, tá? Na hora do almoço, nós trouxemos essa forte declaração em que o Abel disse que o campeonato já estava entregue. Algumas pessoas voltaram lá no ano de 2023, em um dado momento da competição, em que o Abel fez uma declaração semelhante em relação ao Botafogo. Inclusive cumprimentando, dando os parabéns ao Botafogo, que fazia uma grande campanha e com certeza era o grande favorito para faturar o título de 2023. Nós tivemos uma partida de confronto direto contra o Botafogo, que foi aquela que o Palmeiras buscou uma virada épica e heróica, que ficou muito marcada naquela temporada de 2023, que nós tivemos ali o Endrick colocando a bola debaixo do braço e falando assim, joga em mim, chamando a responsabilidade, coisa que aparentemente nós não temos jogadores com essa personalidade hoje dentro da nossa equipe atual, lamentavelmente não temos. Temos bons jogadores, mas não com esse espírito assim, sabe, de responsabilidade. Joga em mim, é isso que falta. E aí depois disso você já sabe o resto da história. O Palmeiras tem uma virada heróica contra o Botafogo vai minando a sua performance e o final do ano nós temos ali Palmeiras campeão brasileiro de 2023. Agora, existe semelhança da situação de 2023 com a situação de 2025?
Embora o discurso do técnico Abel Ferreira ele é muito parecido um com o outro, são momentos muito diferentes e um time muito diferente da competição também. E eu vou falar sobre isso com vocês, as principais diferenças de uma situação para outra e, claro, trazer a minha percepção também sendo um torcedor do Palmeiras sobre isso. Vamos lá então. Galera, o que nós temos em 2023 que é diferente agora de 2025? Em 2023, quando o Abel concedeu essa coletiva, depois de um resultado ruim do Palmeiras, que o Abel jogou o favoritismo todo para cima do Botafogo, isso aconteceu em junho. E uma das principais diferenças são os times, né? Botafogo é Botafogo, Flamengo é Flamengo, né, Neto? Isso aconteceu em junho, faltando basicamente o segundo turno inteiro da competição do Campeonato Brasileiro. E como que o Botafogo conseguia se distanciar em pontos, ele foi lá e colocou o Botafogo como franco favorito. É um espaço de tempo muito diferente de hoje. Hoje nós temos 3 jogos de diferença. Outro ponto importante também é que quando o Abel fala isso, não existe ainda o confronto direto lá contra o Botafogo. E aí o Palmeiras chega lá, faz aquela virada épica que colabora muito para essa queda de rendimento e principalmente para desestruturar mentalmente a equipe do Botafogo. Já em 2025, nós não temos mais confronto direto. E o confronto direto, inclusive, foi vencido 2 vezes pelo Flamengo dentro da mesma temporada. Além disso, temos mais diferenças também. A questão técnica. Hoje, o Flamengo ele é liderado por um ex-jogador. Um ex-jogador que entende a cultura do clube, que conhece os bastidores do clube, que conhece a sua torcida e que principalmente já está se protegendo, se precavendo do discurso do Abel Ferreira. Porque embora as 2 coletivas elas aconteceram praticamente no mesmo momento, é como se o Felipe Luiz tivesse feito a leitura da coletiva do Abel. Porque quando o Abel joga, digamos assim, a pressão ou tenta jogar essa pressão em cima do Flamengo, o Felipe Luiz rebate, falando que mentalmente a equipe está muito forte e que ele vai pensar agora no próximo jogo. Isso muda muito os cenários, meus amigos. Além disso, o Felipe Luiz afirma que os jogadores que estavam nas seleções, eles voltaram com a mente limpa, mostrando mais uma vez o trabalho mental do aspecto psicológico que provavelmente os jogadores do Flamengo têm passado nesses últimos dias, para que não ocorra essa queda de rendimento. Então essas seriam as nossas 3 principais diferenças da situação do Botafogo em 2023 para a situação de agora. E eu considero diferenças muito relevantes. Nós não temos mais o mesmo tempo para correr atrás dos pontos perdidos em relação ao Flamengo na competição. Nós não temos mais o confronto direto para tentar fazer valer um jogo de 6 pontos, uma virada épica, para pressionar o Flamengo nessa reta final. E o técnico que o Flamengo tem hoje é um técnico da casa, é um técnico caseiro, é um técnico que conhece a sua equipe, os seus jogadores. E isso pode fazer total diferença. Não, sem sombra de dúvida, Felipe Luiz, ele vai se vacinar contra essas declarações de Abel Ferreira, né? Dizendo que o Flamengo já é campeão, jogando a toalha, né? Quando no fundo ele quer transferir a responsabilidade do Palmeiras para o Flamengo, né? Os jogadores do Flamengo botar na cabeça que é campeão e vacilar nas últimas rodadas. Acho que isso aí, Felipe Luiz não vai deixar, pessoal. Felipe Luiz é um cara, como eu disse, apesar de ter pouca experiência como treinador, mas como jogador ele já viveu isso aí muitos e muitos anos, né? Então ele vai saber lidar com essas declarações, vai saber lidar com certas situações que podem acontecer nessas últimas rodadas, né? Então, para mim, Neto aí tá certo, né? Felipe Luiz conhece o Flamengo, Felipe Luiz principalmente conhece essa estratégia aí adotada por Abel Ferreira, né?
eu acho que o Flamengo não vai ter problema contra isso, né? Porque se o Abel ele consegue fazer a diferença mental no seu elenco, outros técnicos também podem conseguir fazer em outros elencos. Por que não? O Abel não é o inventor da psicologia. Qual que é a minha percepção disso tudo? Existe como ainda o Palmeiras ser campeão brasileiro? Sim, existe. Claro que existe. Só que eu não acredito que dessa vez, essa pressão que o Abel tenta fazer, se ele realmente está tentando fazer uma pressão, vai surtir efeito. Justamente por causa também dessas diferenças. Acredito que o Felipe Luiz tem sido muito pé no chão e tem, calma. Diferente do Botafogo, né? Que era, em 2023, um elenco ansiosíssimo e emocionadíssimo em relação a isso. Em 2024, com o trabalho de Arthur Jorge, isso não aconteceu. Em algum dado momento, as pessoas até acharam que isso ia acontecer, mas no fim não aconteceu. Hoje eu vejo o Felipe Luiz blindando a mente dessa equipe e trabalhando isso aparentemente de uma forma que a gente vai entender agora na próxima semana, se é boa ou se é ruim. Aparentemente, parece que os caras têm feito um trabalho bom. Tá bom? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto. Pois é, Nação, Neto trouxe um tema aí bastante discutido, né? Nessas últimas horas aí, que foi as declarações de Abel Ferreira, né? Abel Ferreira fazendo as declarações, dizendo que o Flamengo já é campeão brasileiro, que o Flamengo não perde mais o Campeonato Brasileiro, né? Quando no fundo a gente sabe que isso aí é uma estratégia de Abel Ferreira, né? De transferir uma responsabilidade para outra equipe, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o Flamengo não vai cair nessa aí de Abel Ferreira, né? Como eu disse, o Flamengo tem um treinador que a gente sabe como é que Felipe Luiz lidar com essas situações, né? Para mim, sem sombra de dúvida, Felipe Luiz é um cara bastante inteligente, é um cara bastante experiente, é um cara vivido no mundo do futebol. Eu acho que ele não vai se deixar levar por declarações, né? Ele vai blindar esse elenco. Com quase certeza, pessoal. Tenho quase certeza aí que Felipe Luiz vai blindar o elenco dessas declarações. Declarações que às vezes, né? Se realmente os jogadores do Flamengo caírem nessa, pode atrapalhar. Tanto na final da Libertadores quanto na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que o torcedor tem, podemos dizer, confiança em Felipe Luiz para ele não deixar isso aí se levar tanto para o extracampo quanto para dentro de campo, né? A partir do momento que você tem essas declarações, né, eu vejo muita gente dizer Abel Ferreira jogou a toalha. Pessoal, claro que Abel Ferreira não jogou a toalha. Você acha que Abel Ferreira vai jogar a toalha? Não vai jogar a toalha, né? Ele disse isso aí para ver se isso aí contamina o elenco do Flamengo, né? E a gente espera que não contamine, né, pessoal? Espera aí que o Flamengo faça uma corrente contra isso, né? E sem sombra de dúvida, Felipe Luiz vai blindar a equipe sobre isso aí. O Flamengo que joga contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que precisa da vitória contra o Flamengo, né? Para tentar conseguir uma vaga na pré-Libertadores. Mas, pessoal, o Flamengo tem feito bons jogos lá na arena do Atlético Mineiro, né? Então, o torcedor do Flamengo espera mais um bom jogo, né? O torcedor do Flamengo espera um bom jogo aí contra o Atlético Mineiro, né? As informações que chegam, talvez o Flamengo não vai ter Léo Ortiz para essa final da Libertadores. Realmente vai ficar de fora, né? Para não estar 100%, pessoal.
Se ele não tiver 100%, eu acho que deve ir Danilo mesmo, né? Inclusive, para esse jogo contra o Atlético Mineiro, o Flamengo deve poupar alguns jogadores, né? Para mim, deveria poupar Léo Pereira, Jorginho, Arrascaeta, Bruno Henrique. São alguns jogadores que o Flamengo teria que poupar, né? Então, sem sombra de dúvida, esse jogo do Atlético aí vai um time bastante misto, né? Mas mesmo o elenco do Flamengo, quando você olha para o misto do Flamengo, pessoal, você vê e enxerga um time ali que, vamos ser bem realistas, né? Tem condições de vencer o Atlético, né? É porque o Atlético Mineiro não vive bons momentos, né? O Atlético Mineiro tá numa queda aí gigantesca, né? Uma queda gigantesca na tabela e sem sombra de dúvida, a torcida talvez não vai comparecer, o estádio não vai estar lotado, perdeu a final da Sul-Americana. A gente sabe que quando um time perde uma final de Sul-Americana, o time não talvez não absorveu, né, o impacto da derrota, né, da perca do título. E o jogo do Atlético foi sábado, do Flamengo foi sábado, joga amanhã. Então o torcedor do Flamengo está na expectativa de mais um bom jogo, né? Mas eu acho que o Neto foi perfeito, né? É quando se fala de blindar o elenco sobre essas declarações aí de Abel Ferreira. Se tem um cara que já viveu momentos no futebol parecido com isso e pode fazer isso, é Felipe Luiz, né? Então, eu acho que não é motivo para preocupação, né? Eu acho que não há motivo para o torcedor do Flamengo entrar em pânico, entrar em desespero, porque vai contagiar o elenco do Flamengo. Eu acho que não. Eu acho que o Flamengo está bem servido quando se fala de um cara experiente para fazer justamente isso, né? Blindar o elenco, né? Mas vamos aguardar e vamos esperar, vamos ver como é que o Atlético vem, como é que o Palmeiras vem. A tendência é do Palmeiras também poupar alguns jogadores, né? Vale lembrar aqui para o torcedor flamenguista, se o Flamengo vencer e se o Palmeiras não vencer, o Flamengo já é campeão. Claro, vai depender de saldo de gol, né? Mesmo o Flamengo perdendo os 2 jogos, mas o Flamengo será campeão. Então, o torcedor do Flamengo está confiante. A gente sabe que final tudo pode acontecer na Libertadores, mas para mim o Flamengo chega no melhor momento, né? Principalmente se o Flamengo for campeão brasileiro, né? Sem sombra de dúvida. O torcedor sabe que o Flamengo vai chegar num momento aí voando, né? E o Palmeiras numa queda absurda, né? Então, torcedor palmeirense preocupado, inclusive na despedida do time, poucos torcedores, né? Do Flamengo diferente, mais confiante, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.